vai na internet, você for ver ali enciclopédias britânicas. Quando teve o concílio de Constantinopla, tipo assim, para eles decidirem, por mais chocante que possa parecer os irmãos, para eles decidirem que o que se entende, o que hoje as igrejas entendem como Jesus, Niceia, foi colocado o que se entende como o Jesus, que os judeus entendem como o Messias, né, que é o Mashiach, na forma mais pura e mais certa de se falar, que é o Mashiach, que a gente fala aqui, ou o Filho do Eterno, eles passaram 300 anos, né, na verdade, eles discutindo, estavam tentando formar o Triângulo da Babilônia. Porque para transformar ele num Deus, dizer que ele era o Deus. É tanto que os judeus messiânicos nunca aceitaram essa doutrina, e eles acusam nós ocidentais de distorção das escrituras, idolatria e paganismo. Acusaram lá, eu li essa questão, acusaram Jerônimo de ter traduzido errado, deu tanta confusão que o Papa Damaso lá entrou numa briga. Infelizmente, essa Bíblia ela não é as escrituras, ela foi compilada pela Igreja Romana profana. Então o fermento entrou ali e continuou até hoje. Até hoje. A reforma não foi perfeita diante do Eterno. É impressionante. Nós vamos ver isso. Então, ali quando, só complementando ali, quando o Papa Damaso entra em discussão ali no concílio, aí uma noite teve uma luta lá que é registrada, matou 137 pessoas. Isso, para ele poder formar o Triângulo Babilônico e dizer que havia outro Deus além de Al, e depois dizerem que o próprio Filho era o próprio Eterno, em contraposição total aos judeus. Me diga aí, se Paulo brigasse com Pedro, ele ia matar 137 homens. Roma não tem autoridade para dizer que há outro Deus, não tem. Israel, que é a figueira, nunca aceitou essa doutrina. A doutrina de Israel é que existe apenas um. A doutrina de Moisés é essa. A doutrina dos profetas é essa. A doutrina dos rabinos judeus ortodoxos é essa. A doutrina dos apóstolos é essa. A doutrina do próprio Mashiach é essa. Mas veio Roma e a igreja abraçou o império deste mundo e disse havia outro Deus e a igreja caiu. Essa parte é uma parte bem pesada para acho que a maioria dos irmãos ouve, ó Israel, entenderem. O Criador é um. E não existe outro. O próprio Mashiach falou, o próprio Paulo, que é um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, e Yahshua Mashiach, homem. Eu estou fazendo aqui o papel entrevistador aqui, eu não sou entrevistador profissional nem nada, mas eu andei estudando essa questão e eu concordo com você. Judeus messiânicos, acredite se quiser, irmão, eles só acreditam em um, o que você entende por Deus, né? Que é o eu sou, que é o Yahusha, não, Yahweh, aliás, desculpa, perdão, Yahweh é um, né? Só eles acreditam em um eterno de Moisés, poderoso, né? Pesquisa Shema de Moisés, não existe outro, na verdade. Então isso aí entrou na igreja e é paganismo, idolatria, distorção vindo da Babilônia, porque a igreja abraçou Roma e abraçou o trono de Satanás. Não existe outro além dele. O próprio Filho do Eterno disse, ao Yahweh, teu Criador adorarás e somente a ele prestarás culto. Só a ele, não pode se prestar culto ao Filho. O Filho não aceita culto. Ele mesmo disse, só a ele, o Criador, prestarás culto. Não existe culto ao Filho. Não existe um terceiro Deus, o Espírito é outro Deus. Não, só existe um. O Espírito é o Espírito do próprio Criador. Se eu pegar essa canetinha que caiu aqui. Para você ver como está tão corrompido essa igreja, que quando começou as santificações, criar santo, entendeu? Nessa era, tipo assim, se bem me lembro, a mãe de Constantino, uma das mulheres, ou foi a mãe de Constantino, virou uma santa, foi santificada. Isso, porque eles queriam de todas as formas formar o Triângulo Babilônico. E eles se inspiravam muito na mãe do Mashiach, na Mariana, para formar o triângulo, através do pai, de Maria e do Filho. Ali eles tinham um triângulo já. Mas como eles se fosse aquelas três divindades que existem em todas as culturas do trono de Satanás. Eu já vi muitos ateus criticando a igreja, dizendo que é muito parecido esse negócio de ter três deuses. Nessa questão eles estão certos, mas a questão aqui é que na verdade isso foi um fermento colocado dentro da religião. A Babilônia inseriu dentro de Roma e a igreja deixou o reino do Mashiach para abraçar o reino de Satanás. Entendo. Então vamos... Mas mesmo assim, o Eterno sempre teve durante a história remanescentes. Nossa, isso é impressionante, é realmente impressionante. Eu pergunto para vocês se dentro da Bíblia existe a palavra católico. Não, com certeza não existe. Evangélico. Também não existe. Mas a palavra remanescente está repleta em todas as escrituras. É verdade. Aquela galera que sustenta a verdadeira doutrina, né? Isso, a doutrina sadia. Isso. Bom, então, você quer acrescentar mais alguma coisa? Vamos passar para a próxima. Pérgamo,
Tem algumas coisas que eu gostaria de mostrar em Pérgamo. Importante que aqui em Pérgamo, a doutrina dos nicolaítas, ela entrou de vez. Ela entrou... Lê o verso 15 para mim, por verso favor. 15 do capítulo 2. Ok, vamos lá. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Isso. Que é a doutrina dos nicolaítas, né? A gente já falou, não foi? Ascender, subjugar o povo leigo. Era o clero que seria ser formado dentro da igreja. Que estava começando a querer ser formado, tentou entrar na era dos apóstolos, não conseguiu, os apóstolos não permitiram, e começou a querer ser formado ali no segundo século, final do primeiro século. Assim como a mãe ou esposa de Constantino foi santificada. Mas não estava ainda muito claro. Mas quando Constantino entrou, ele concretizou totalmente essa doutrina dos nicolaítas dentro da igreja. Você vê historicamente ali, ele ofereceu favores, ofereceu benefícios à igreja. Muita gente começou a criar aí o nepotismo, né? E houve realmente... O filho do cara que entrava ali como bispo. Puro nicolaísmo entrou com Constantino. Começou uma grande corrupção aí. Lê o verso 14, porque não foi só a doutrina dos nicolaítas que entrou. Com a doutrina dos nicolaítas, um clero acima do povo leigo, outra doutrina entraria. Lê o 14. Vamos lá. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, ao qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Devorador do povo. Balaão do hebraico significa devorador do povo. Certo? Balaão, ele trabalhava por causa de um salário. Certo. Por causa de uma recompensa, de um salário, ele trabalhou para destruir o povo da Eterna. Ele era um mercenário. Isso. Da mesma forma, existem milhares e milhares de mercenários espalhados hoje pelo mundo que trabalham por causa de um salário. E eles não entram no reino, principalmente aqueles que conhecem mais as escrituras. Eles não entram no reino, não estou falando de salvação, irmãos, preste bem atenção, estou falando do reino. Eles não entram no reino e nem permitem que os outros entrem, por causa que eles encobrem o conhecimento. É o caso dos grandões das igrejas evangélicas que conhecem o nome do Eterno, conhecem o nome do Filho do Eterno, sabem que o nome Jeová, que mistura o pentagrama com o ídolo Adônis, é uma blasfêmia, sabem que a palavra Senhor significa Baal, sabem que a palavra Jesus, de onde vem Jesus, isto é um porco, é uma blasfêmia. Eles sabem isso tudo. Eles sabem todas essas coisas, mas eles dizem para si mesmos, não vamos dizer para eles, porque criar problema para nós. Nós vamos criar problema, porque nós vamos perder milhares de reais da Sociedade Bíblica do Brasil, das traduções, das vendas das Bíblias. Ainda tem que pagar percentagem lá para os tradutores, lá para os holandeses. Então, é isto que está acontecendo. É um comércio. É um comércio. Comércio dentro da igreja. Como disse Salomão, nada que foi feito que não venha a ser feito de novo. Nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Malandragem existia antes, continua existindo. Da mesma forma, a malandragem dominou a igreja, a apostasia dominou a igreja, e hoje, de tal forma que as ovelhinhas do Eterno, como está lá em Ezequiel capítulo 34, estão espalhadas pelos montes, orando pelos montes, porque não suportam mais tanta porcaria e tanta heresia dentro das igrejas. Tanta campanha, R$2.000, R$10. Tudo é contrário à doutrina do Filho do Eterno. A doutrina do Filho do Eterno. Se você reparar, o único momento que o Mashiach ficou irado foi quando estavam vendendo coisa dentro do templo. Né? Nada que vem de miraculoso do Mashiach pode ser negociado. De graça recebeste, de graça dai. O Mashiach pode até operar milagres através do seu nome, certo? Porque o seu nome tem poder, apesar de as pessoas ainda blasfemarem, não entenderem bem o nome do Eterno, mas o Mashiach opera sim milagres, só pelo fato de a pessoa crer, ter a intenção intenção do coração. A pessoa está na igreja com o coração a intenção, puro, que é o que né? importa para o Eterno. 1 Samuel 16. Veja as teses também, que é o vídeo das teses. É um e também vídeo a questão... de 100 teses que você precisa ver. Se você está gostando desse vídeo, se você está interessado, você quer saber mais, veja o vídeo das 100 teses que está aqui no canal também. Então milagres são operados pelos pastores que nada compreendem de Isaías 56. São operados, porque eles creem no sacrifício do Filho do Eterno. E eles são salvos porque eles creem no sacrifício. Certo? Milagres são operados por ele. Agora a questão é o seguinte, as obras deles diante do Eterno muitas vezes são vazias. Porque você ou constrói o reino do Eterno através de madeira, feno e palha, ou através de prata, ouro e pedras preciosas. Eles estão construindo com madeira, feno e palha. Com mentira no meio. Isso. Enrolação, com paganismo, com idolatria. Então, muitos deles, eu não digo todos, com certeza, mas muitos deles sabem que entrou fermento, que entrou uma adulteração da palavra. Então você está envolto no espírito da ganância. E continua, não tem como você não saber. Isso. Você sente na sua consciência.
Entendo. Eu mesmo fiz parte do sistema religioso, fui pastor do sistema religioso, né? E eu me lembro uma vez mas nunca peguei nem 50 centavos, assim, nada da congregação, assim, nada. Minhas contribuições eram muito maiores assim do que o que eu usava no meu combustível, no máximo do meu próprio dízimo, coisa assim do tipo. Mas chegaram a chegar até mim e dizer, olha pastor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma cruz de madeira, uma cruz, que a cruz é do paganismo. E o Filho da Terra morreu no madeiro, pedra angular, preste atenção, estude para você entender. Vamos colocar uma cruz de isopor na sua igreja e vamos fazer uma campanha para arrecadar. Aí a gente divide, negocia. Aí eu, não, meu irmão, aqui não tem negócio de campanha para arrecadação de fundos, porque a doutrina do Machia, ela mostra que... Vamos fazer uma cruz e eu de tenho papel lutado até machê. aqui, até aqui, porque mesmo no sistema eu já sabia que existia salvação e o reino, que eu estudava as escrituras. Eu tenho lutado até aqui, procurado seguir as regras de forma bem clara, bem concisa, aí eu vou negar tudo que eu conquistei até aqui por causa de uma cruz de isopor e por causa de uns trocados. Então não, meu irmão, isso aqui não. Então é a igreja de Pérgamo, a igreja que foi após outro, que sentou, que abraçou o trono de Satanás. Certo, então mais alguma coisa com relação a essa igreja? Ou não, acho que a gente tem que continuar e entrar na igreja de Tiatira. Então vamos para a próxima igreja. Tiatira. Tiatira, né? Vocês vão estar vendo aqui, Tiatira. Ó, tá cheio de mosquitinho aqui e tal, mas Tiatira. O que acontece? Sacrifício contínuo, a etimologia da palavra. Foi o momento mais horripilante da história da igreja. Foi o momento que entrou todo tipo de heresia. Depois da aliança da igreja com o Estado, com a morte de alguns irmãos que tentavam resistir ao sistema e à idolatria, a igreja, depois da partida destes, ficou totalmente entregue ao embaraço, à idolatria. Começaram a fazer imagens de escultura, sacrifícios para outros deuses. Você não sabe aí as imagens... Quando é que entrou a imagem de escultura propriamente dita dentro da igreja católica? Tá, foi desde o começo? Não, foi no século VII ao século VIII que eles começaram, os santos já tinham entrado desde o começo. Santificação começou ali com a família do Constantino já, mas colocar os ídolos de gesso foi a partir do século VII, século VIII, por aí. Igreja de Tiatira, que foi mais ou menos no ano 600. Peço até que você coloque para os irmãos. 600? Do ano 600. Os irmãos não reparam não que... Do ano 480, pode colocar do ano 480. Isso. Cronologia perfeita só com o Filho do Eterno, que a gente vai saber. Mas mais ou menos no ano 500, 480, até 1517 a Reforma, nós temos a igreja profana, a igreja de Tiatira. Mas dentro da Tiatira também tinham vencedores. 480. Isso. Então foi de 480 a até M, a Reforma. Né? Antes, não, aliás, depois do Machia, DM, né? DM, depois do Machia. Aqui é Machia, viu? A gente fala aqui direito, correto. Correto é Machia. Nada da crista do Belvino, não. Não existe isso não. Depois do Machia. Tá bom logo do pessoal se acostumando, porque tá para começar outra era, o milênio, e lá não vai ter mais palavra Cristo. Então, aqui a gente já fez uma preparaçãozinha aqui, a nossa produção aqui é muito boa, meu amigo. Olha só, 480 depois do Machia até 1517. Até Reforma. É isso? Então, essa igreja... Eu gostaria que você lesse para a gente ver aí um pouco da Tiatira. O capítulo 2, versículo 18 e o versículo 19, por favor. Versículo 18. Aí na sua Bíblia vai estar a carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto. Isto diz o Filho do Eterno, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Interessante a alusão que ele faz, os olhos como chama de fogo, de querendo passar para a igreja desta era, que ele estava observando toda a idolatria que estava acontecendo, toda a profanação. Ou seja, vocês estão fazendo, mas eu estou de olho. Eu tô de olho. Eu até não estava prestando atenção no que estava acontecendo ali. E aí, eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Isso, é porque cada vez mais a igreja de Tiatira foi ficando Até mais distante do evangelho puro. Cada vez mais foi diminuindo o remanescente. Até o 20? Cada vez vai ficando mais profano. Até o 20? Até o 19. Até o 19, ok. Leia o 20, por favor. Ok. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos,
para que se prostituam e comam do sacrifício de idolatria. O que é isso aqui? O cara está dizendo que Jezabel estava dentro da igreja e se prostituía e botava a galera para comer sacrifício de idolatria. Eu vou mostrar pro irmão quem é Jezabel aqui. Lê aqui pros irmãos. Lê aqui pros irmãos quem é Jezabel aqui. Tá marcado. Quem é Jezabel? Jezabel. Tua mulher Jezabel, pseudo-profetisa da seita dos Nicolaitas e nome e símbolo. Era profetisa da doutrina dos Nicolaitas. Era o clero que estava dentro da igreja. Vou botar aqui para os irmãos verem. Não sei se vai dar para os irmãos verem aqui com calma. Tá marcadinho de azul aqui, ó. No rodapé, aí da Bíblia de Jerusalém. Dá um pause, dá uma lida aí. Então, ó, Jezabel, pseudo-profetisa da seita dos Nicolaitas. Era o mesmo ramo. Nicolaitas. Jezabel, se você for ver na Bíblia lá, uma das piores, talvez a pior mulher que apareceu na história da Bíblia é Jezabel. Só que agora era um clero que, além de estar com a doutrina de Balaão, explorando o povo, retirando dízimos do povo, porque o dízimo não existia na igreja primitiva. O dízimo nunca podia ter sido cobrado por dinheiro. O dízimo de Moisés nunca foi cobrado por dinheiro. O dízimo praticado por Moisés, que Moisés instituiu ali na sua era. Ali agora vão ameaçar a gente de morte aqui, viu? Vai ter não, o dízimo não é cobrado, não pode ser em dinheiro. O dízimo não pode. Você vai ver lá em Deuteronômio capítulo 14, versículo 18, que não podia ser praticado em dinheiro, porque o Eterno sabia da corrupção do coração humano. É tanto que quando era muito distante para se levar um animal para o sacrifício, o Eterno mandava lá na lei, lá em Deuteronômio 14, 18, mandava vender os animais, os grãos, e quando se chegasse perto do templo, o Eterno mandava comprar outro animal, outros grãos, para ir até o local do sacrifício, para ser doado ali, e para ser também aproveitado pelo próprio dizimista, porque eles também participavam ali dos dízimos. Então nunca que podia ser em dinheiro. O dízimo não pode ser cobrado em dinheiro. Na verdade, o dízimo não pode ser nem cobrado de não-judeus. Você vê que esse sistema é tão... ele favorece tanto a corrupção, né, porque o coração do homem é enganoso, né? Às vezes o pastor tá lá, iniciante, botaram o cara para liderar o cargo na igreja, ele vê lá o bolo de dinheiro na frente dele, poxa. Não, aquilo não é doutrina do Filho Eterno. Nem de Moisés, nem dos apóstolos, nem dos profetas. A igreja até o século V. Olha aí, irmão. Isso aqui é muito importante. Não é para cobrar dízimo. Começaram com esse negócio, dízimo. Até porque todos são sacerdotes. Todos são sacerdotes. Até o século V, a igreja não falava em dízimos obrigatórios. A igreja só falava em contribuições voluntárias, ofertas voluntárias. Não existia dízimo. O dízimo só foi cobrado de forma generalizada a partir do ano 582, no Sínodo de Macon. Nossa, então passou o quê? 500 anos? Quase 600. Quase 600 anos, a igreja católica disse, agora vamos cobrar o dízimo. Vamos obrigar a cobrar o dízimo. Ser cobrado o dízimo. Mas os apóstolos não pregavam isso. A igreja dos primeiros discípulos de João, toda a história da igreja, Crisóstomo, ali, Irineu, até o século V, não existia dízimo. Toda a igreja, se você está na igreja, existiam contribuições voluntárias. A igreja está cobrando dízimo, está errado. Tá errado. E outra, o dízimo de Moisés, que aconteceu sim no Antigo Testamento, ele não era em dinheiro. Vamos derrubar esse fermento. Capítulo 14 de Deuteronômio, não era em dinheiro. O dízimo não pode ser em dinheiro. Vamos derrubar essa alteração dessas ideias. E outra, todos nós somos sacerdotes. O dízimo, caso fosse acontecer entre nós que não somos judeus fisicamente saídos do Egito, tal, aquela coisa toda, nós também teríamos direito, porque todos nós hoje somos sacerdotes. Nossa. Inclusive os pastores são os mais profanos, eles que jamais eles vão ver mais na frente, que eles vão ser justamente aquelas pessoas que não vão ter direito ao sacerdócio pleno, ao contrário de nós na Filadélfia. Então, se alguém tivesse que receber o dízimo hoje, seríamos as pessoas mais puras. Nossa. Então, jamais os pastores. Mas, na verdade, ninguém deve receber o dízimo, porque o dízimo ele ocorreu durante a lei de Moisés e ele não era praticado em dinheiro. Então, nós vamos ver esses versículos pausadamente sobre o reino, quem vai... Porque vamos ver onde é que vai ficar a igreja de Laodiceia no reino, quem vai servir diante do Eterno. Os pobres mesmo, eles sendo oprimidos e às vezes eles têm ali um salário. Eu entendo que o Eterno abençoa. Inclusive os pobres dos judeus, eles não dizimavam. Somente os ricos que eram donos de posses. Na verdade, os dízimos dos ricos eram distribuídos entre os pobres. E o dízimo das pessoas ricas que eram dados, existia um valor substancial que era doado para viúvas, órfãos e estrangeiros. E as igrejas evangélicas, além de não cobrar... Ali você vê que o Machia, ele acusa lá os fariseus de comer o dízimo das viúvas, Ele diz por desculpa de fazer longas orações, discursos
Devorais as casas das viúvas. É incrível, impressionante isso. Devorais as casas das viúvas. É o que acontece hoje, né? As pessoas, por discurso fingido de bonitas pregações, de longas orações, devoram normalmente as casas das viúvas. Hoje pague tanto para fazer. Hoje um aleijado das duas pernas que não anda, ele dá o dízimo. Não o judeu, em dinheiro. Isso eu acho que os judeus eles riem muito de nós. Eles, realmente por isso que eles se acham pessoas mais inteligentes do mundo, porque realmente nós fomos muito trouxas. Diante da Babilônia, diante de todo esse sistema. Eu acho que eles até são as pessoas mais inteligentes. Eles são as mas pessoas todo mundo tem. Todos nós humanos temos falhas. Mas eles caçam de nós. Ok. Então a igreja de Tiatira, né? Então não vamos mais ficar olhando a igreja de Tiatira, foi a igreja profana. Nós vimos alguns versículos, eu mostrei quem é Jezabel para os irmãos. Tem vencedores de Tiatira como dentro de cada era, mas vamos passar para a igreja de Sardes. Igreja de Sardes agora. Eu gostaria que o irmão fizesse um desenho uma seta para baixo, indicando que a igreja de Sardes ela saiu de dentro da profana da Tiatira. Ok. Seta para baixo. Sardes, irmão, significa renovação, significa reforma. A própria raiz da palavra significa renovação. Aqui no reforma. Né? Isso. Você pode colocar ele. Você pode colocar aqui de lado. Aqui de lado. Aqui de lado, porque ela convergiu junto com a igreja católica, né? As duas existiram, né? Isso. E existem simultaneamente. Depois mostra o agora, desenho. Né? Existe. A Sardes, na verdade, hoje virou uma Odisseia. Eu vou estar mostrando os irmãos dentro das escrituras. Então, ok. Deixa os irmãos verem aqui. Isso mesmo. Obrigado, irmão. A igreja de Sardes. E aqui saiu Sardes. Isso. A igreja de Sardes, que foi a igreja da Reforma Protestante no ano de 1517, com o irmão Martinho Lutero, ela saiu de dentro da igreja católica profana, Tiatira. É um fato histórico, todo mundo sabe disso. Então aqui começa Sardes. Aqui começa a era de Sardes. E aqui continua duas linhas temporais. Então a igreja católica e a igreja de Sardes. Isso. Aqui elas passam a existir concomitantemente. As duas elas passam a existir concomitantemente. Ou simultaneamente. Simultaneamente, na verdade. Seria a palavra melhor. Elas passam a existir tanto a igreja católica profana como a igreja aqui de Martinho Lutero. O que eu quero mostrar aqui para os irmãos é que a reforma que aconteceu com o irmão Martinho Lutero, com Calvino, foi uma reforma muito mais política que espiritual. Não foi uma obra perfeita diante do Eterno. Mas vamos dizer aqui, vou pedir para os irmãos ler uns versículos. Não foi uma reforma completa. Vamos ver. Eu gostaria que o irmão lesse o versículo 2 do capítulo 3, referente à igreja de Sardes. Versículo 2 do capítulo 3. Quinta carta, à igreja de Sardes, versículo 2. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante do Eterno. Isso. Então, sabe-se de notícias que, inclusive, um dos reformadores, o Calvino, né? Pessoas que divergiam no seu modo de pensar eram mortas. O Paulo quebrou pesado naquela época. Isso, foi uma reforma política, muito política. Martinho Lutero era um irmão que possuía o Espírito do Eterno, profetizava, era um irmão que curava. Há registro histórico. No próprio livro, aquele livro Heróis da Fé, os irmãos vão ver, bem conhecido, Orlando Boyer, lá registra o irmão Martinho Lutero muito avivado, fazia a obra do Eterno, só que a obra dele não foi completa. É isso que o Eterno está falando, não tem achado uma obra perfeita, não foi completa, não foi... Faltou, né? Até agora chegou o dízimo. Precisavam umas 300, 200. Ele foi lá, pregou as 95. Ele focou mais nas indulgências. Embora que ele fez um grande trabalho, a gente sabe que ele realmente mudou a história da igreja. Ele enfrentou o Império Romano de testada, como diz o líder lá da igreja em que eu participava. Ele enfrentou Mas você não pode negar um fato. Tiatira é mãe de Sardes. Sardes nasceu de Tiatira. Com certeza. O próprio Martinho Lutero era um sacerdote católico. A gente saiu de dentro da igreja católica, com certeza. Mãe, filha. E como no decorrer da história o homem se corrompe, tal mãe, tal filha. Sardes passaria a adotar o mesmo clero que a Tiatira. A doutrina dos Nicolaitas, a mesma exploração de Balaão. A hierarquia. A mesma doutrina de Jezabel, dizer que há mais um criador do que Yaal.
Os caras Todo passaram 300, paganismo, 400 anos para decidir enfim, a todo o Trindade. paganismo que existia lá na Torre de Babel passou para Roma, e a igreja, tendo rejeitado o reino do Machia, abraçou o trono de Satanás Roma, entrou-se a Babilônia dentro da Tiatira, e Martinho Lutero, quando fez a reforma, não fez a reforma completa. O que aconteceu é que ele levou muita e muita doutrina da Babilônia que permaneceu dentro da igreja protestante. Entendo, é verdade. Várias verdades não foram restauradas. Hoje a gente tem já, além do dízimo, né? Tá falando assim, a questão que afeta mais a população que sofre com isso. Saiu os santos, tal, mas continua a hierarquia. O que mais continua de errado aí? Sempre teve o remanescente, mas continua a hipocrisia. Né? Eles não concluíram, não tiraram os nomes de blasfêmias de dentro das escrituras, o meu próprio nome Senhor, que significa Baal, o nome Jesus, que significa Esteampôrico. Eles não retiraram, eles não afirmaram que existia só um Criador, continuaram dizendo que havia 3, quando na verdade toda a escritura, a Shemai de Moses, todos os profetas do Antigo Testamento, Miqueias, todos os profetas Isaías, Ishaial, os apóstolos, o Machia, Shaul, todos vão dizer que só existe um Criador. Eles não negaram a Babilônia. Ou seja, ele aprendeu assim com a mamãe, isso. Aprendeu com a mamãe. Carregou uma vasta enciclopédia da Babilônia, da Tiatira, continuou dentro da igreja protestante. Infelizmente, não dizendo que ele tenha feito isso por mal, na verdade, eu nem sei. Não, ele fez muita coisa boa, apenas não foram perfeitas suas obras. Ok, tudo bem. Vamos lá. Eu gostaria que você lesse o versículo 3. Versículo 3 do capítulo 3? Isso. Ok. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O que é que o anjo da igreja, o que é que o Eterno está falando? O Eterno está falando que se a igreja de Sardes ela não se aperfeiçoasse, ele viria numa hora em que ela não saberia. Ou seja, ele não diria a hora em que aconteceria o arrebatamento a tal igreja e ela não participaria do arrebatamento. Então os evangélicos protestantes, na qual nós saímos de lá, eu saí de lá, você saiu de lá, os evangélicos protestantes, eles não tem essa divisão da Assembleia com a Presbiteriana, de quando é que vai acontecer o Apocalipse, um diz que é de um lado, outro diz que é do outro, o arrebatamento. E aqui o Eterno está dizendo que não vai dizer para ele, vai ficar sem saber. Se eles não aperfeiçoassem suas obras, a igreja de Sardes, o Filho do Eterno não revelaria o arrebatamento para eles e eles não participariam do arrebatamento. Porque, na verdade, para um grupo de remanescentes, o Eterno vai explicar, vai mostrar quando acontecerá o arrebatamento. Então, essa palavra é pesada, essa palavra é complicada. Falar, se você está chegando agora... Sardes foi rejeitada, na verdade. A igreja protestante não vai subir de primeira. Preste bem atenção. Em 1517 houve a reforma. Certo. A reforma não foi perfeita diante do Eterno, não foi totalmente concluída. Era necessário muito mais teses. Ele tratou mais das indulgências, coisas mais básicas. Sim. Certo? Tentou tirar ali o dinheiro, essas coisas. Hoje eu já escutei, inclusive dentro das igrejas, que a igreja protestante hoje, ela está corrompida, né, por vários aspectos, várias coisas que a gente mais vê escândalo aí, já vi escândalo, você já deve ter visto no jornal, a gente fazendo lavagem de dinheiro com criminosos dentro da igreja, e que precisaria de novo Martinho Lutero para fazer sem tese, não dizendo que a gente seja Martinho Lutero aqui, mas de forma nenhuma. Eu acho que, inclusive, o irmão Romil, se você não viu, é o porta-voz, o mensageiro da Filadélfia. Nesse momento dessa igreja. Mas as obras deles não foram perfeitas da reforma, eles não concluíram, não fizeram tudo o que tinha para fazer, e o Filho do Eterno informou: se vocês não concluírem, não se aperfeiçoarem, vocês não vão saber o dia do arrebatamento e concomitantemente não vão ser arrebatados, não vão participar do grande livramento. Nossa. E é isso que o Filho do Eterno está falando. E hoje, a era de Sardes, ela não existe mais, porque Sardes, eu gostaria até que o irmão fizesse um desenho, vou estar mostrando dentro das escrituras, se tornou Laodiceia. Então, Sardes, igreja protestante, a igreja da reforma do Martinho Lutero. Ela virou Laodiceia. Laodiceia. Peraí, deixa eu fazer esse simbolismo de castral aqui. Os irmãos não reparem não. Isso, ótimo. Certo? Então o que acontece? Nós temos aqui a Tiatira coexistindo concomitantemente com Sardes.
Chega um determinado momento, chamado ano de 2017, do grande sinal do céu, que eu vou estar mostrando já aos irmãos. Vou colocar aqui reforma. Isso. Né? Forma. 1517 aconteceu. O que é que acontece? A igreja de Sardes da Reforma saiu de dentro da Tiatira, da profana católica, e a Tiatira ainda está existindo concomitantemente. A igreja católica, bota aí católica aí pra gente. Católica, Tiatira, né? Católica. Mas você tem mais costume com esse negócio de quadro. A Tiatira. Ela está concomitantemente aqui, ó, na linha do tempo. Ela não saiu, ela ainda existe lá. Existem irmãos salvos dentro da Tiatira, dentro da igreja católica, que não aceitam as idolatrias. Tem pessoas boas, sinceras. Tem pessoas maravilhosas, sinceras, que buscam a terra com sinceridade, honestas. Uma coisa de salvação, outra é reino. Mas existem pessoas salvas dentro da Tiatira. E existem até pessoas que vão reinar dentro da Tiatira. E aqui nós temos Sardes, que saiu de dentro da Tiatira no ano de 1517. 1517. Nós temos aqui Sardes. E Sardes se transforma em Laodiceia. Agora, chegamos na Laodiceia. Isso, porque Laodiceia, o Filho do Eterno disse, se você não aperfeiçoar a sua obra, reforma, Martinho, pessoal, vocês não vão saber o dia do arrebatamento e, consequentemente, não vão ser arrebatados. Certo, então, o que representa Laodiceia? A Laodiceia será a igreja que será vomitada da boca do Eterno e participará da grande tribulação aqui na Terra, da semana de Daniel. Vamos sentar que esse assunto aí é complicado. Vamos lá. Laodiceia. Tem mais alguma coisa a falar sobre a Laodiceia? Quer acrescentar alguma coisa sobre isso? A palavra Laodiceia significa democracia, o poder na mão do povo. Ela é uma igreja que ela vai de 2017 até o final da semana de Daniel. Ela vai experimentar a tribulação. Ela vai até o segundo arrebatamento. Né? Entendo. Ela não vai participar do primeiro arrebatamento, antes da tribulação. Ela não vai democracia, assim, eu tô com dúvida. Também seria alguma espécie de interpretação, tolerância, coisa semelhante a essa? É um significado espiritual muito forte. Os irmãos querem que eu passe? Não, bem. Vamos conter. Vai segundo a tua direção. Deixa eu ver quanto é que está o tempo aqui do vídeo. Certeza. A gente poderia fazer uma segunda parte. Vamos continuar um pouco mais. Tá bom. Eu quero a atenção dos irmãos, tá? Porque eu nunca vi ninguém pregar este ponto. Democracia, o poder na mão do povo. O que é que o Eterno está querendo dizer com essa igreja Laodiceia, que são as igrejas evangélicas hoje? Certo. O que significa isso? Significa que as pessoas que não compreendem as Escrituras, o povo que não compreende as Escrituras, eles foram colocados para serem líderes, para serem pastores, para serem teólogos, até mesmo para serem doutores. Você vai ver que a igreja